Na paz. Irmãos, vamos ler lá em 1 João. Em 1 João 2 a partir do 1. Amém? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então ele está dizendo, para que não pequeis, e se pecarmos, temos um advogado. Se a palavra de Deus, que nós temos um advogado, para com o Pai, diante do Pai, Jesus Cristo. Então Jesus Cristo é o advogado. Não é um primeiro advogado ou segundo advogado. É o advogado, ponto final. E no 2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Pelos pecados de toda a humanidade. E aqui ele fala, no primeiro, 1 João 1,8, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se dissermos que não somos pecadores, que não temos pecado, nós estamos nos enganando. E não há verdade em nós. E se não há verdade em nós, não há Cristo em nós. Né? Não há luz em nós. Assim trevas. Então todo mundo sabe o que é advogado, né? Todo mundo sabe o que significa um advogado. Advogado, você contrata um advogado para que ele defenda uma causa sua. E o advogado, ele não quer saber se você está certo ou errado. Ele vai defender a sua causa e ponto final. Ele não quer saber, um advogado na nossa vida que a gente contrata, você precisa ter dinheiro, você precisa ter recurso para contratar um advogado. E normalmente você precisa se considerar inocente para que esse advogado te defenda. E Jesus, o nosso advogado aqui, que é Jesus Cristo, nós não temos recurso, nós não temos nenhum recurso para contratar esse advogado. Nós não temos condições de contratar esse advogado. E também não somos inocentes. O primeiro passo para que esse advogado nos defenda é nos considerarmos culpados, pecadores. Então nós não somos inocentes e também não temos recurso. Ainda que tivesse toda a fortuna, ainda que fôssemos um Bill Gates, fosse o homem mais rico, mais poderoso do mundo, nós não teríamos condições de contratar esse advogado. Então esse é o primeiro passo para que esse advogado possa nos defender. E reconhecer que ele é único. Reconhecer que esse advogado é único. Ele não é um dos advogados. Ele não é um dos intercessores, desculpa. Ele é o advogado. Ele é o único advogado que representa Deus. Se você tem uma causa diante de Deus, diante do Pai, esse advogado é o que vai te representar. Esse advogado, o nome dele se chama Jesus Cristo. Primeiro você precisa reconhecê-lo como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Depois você precisa reconhecer que você é pecador, que você é falho. Você precisa ser humilde. Então precisamos ter humildade. Então a partir daí, esse advogado vai defender a nossa causa. Não importa a causa, não importa qual seja a nossa causa, ele vai defender.
e nós vamos sair vitoriosos. Amém? Então, eu queria deixar essa palavra, né, para a pessoa entender o significado do ser advogado, o significado de que esse advogado, ele só pode defendê-lo se você realmente reconhecer que você precisa, que você depende e que você não tem recurso, que você é carente. Então, se você se humilhar diante desse advogado, ele vai defendê-lo. Se for uma causa financeira, se for uma causa de saúde, seja qual for o problema, tá bem? Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estava falando agora sobre ser advogado. Tive que interromper para atender uma questão aqui. E eu queria falar sobre propiciação. Lá em 1 João 2:1, a palavra diz assim: e ele, Jesus Cristo, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelo pecado de toda a humanidade. Então, alguém sabe o que é propiciação? Né? Você conhece essa palavra, sabe o significado de propiciação? Que alguém quiser olhar depois, né, no Google ou no pai dos burros, propiciação é reconciliação, é um presente. Fala um português mais claro, é um presente que alguém dá para uma outra pessoa. Antigamente os reis, antes de Cristo, na era cristã, os reis, quando eles estavam em guerra com outro rei, que às vezes o rei era mais poderoso, ele, para aplacar a ira daquele rei, ele mandava um presente para se reconciliar. Então o rei, ele presenteava o rei poderoso para aplacar a ira do rei, para se tornar amigos. Então, Deus, ele estava irado com o homem. Deus havia virado as costas para o homem, pelo pecado do homem. Mas Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Pai, e ele nos ama. E ele não queria continuar nessa situação. Ele queria voltar a ser nosso amigo. Ele queria se reconciliar conosco. Nós sendo errado, nós sendo os pecadores. Mas Deus, por amor a nós, ele queria se reconciliar conosco. Então o que ele faz? Ele pega o que ele tem de mais importante, ele começa a olhar e fala: puxa vida, como é que eu faço para voltar a ser amigo do homem? Imagina, cara, nós somos falhos, pecadores, pecamos contra Deus e contra os céus. E mesmo assim, Deus, ele quer nos presentear, ele quer fazer alguma coisa por nós para se reconciliar conosco. Seria o contrário, né? Nós que teríamos que dar um presente para ele, para Deus, para nos reconciliarmos com ele. Mas Deus está fazendo o contrário. Deus, ele está querendo nos presentear para se reconciliar conosco. Então ele olha e fala assim: o que eu tenho de mais importante, de mais valioso, é o meu filho. É o meu único filho. Então ele chama Jesus, fala: filho, vem cá. E Jesus ali pronto, né, de prontidão, soldado de Deus, como nós também devemos ser, fala: sim, meu pai. Fala: filho, eu vou mandar você para morrer pelos homens. Vou mandar você para a terra
se fazer mortal, se fazer carne, sentir as dores do homem, sentir o sofrimento do homem, e você morrer por eles. E Jesus, de prontidão, aceita o desafio, por amor a nós também, por amor ao Pai primeiro, mas por amor a nós também. Então Deus manda o seu filhinho querido para morrer por nós. Então, propiciar, se colocar a favor de alguém. Jesus é a propiciação, mas ele se propiciou, se colocou a favor, se colocou a nosso favor, se tornou nosso advogado, mesmo tendo que pagar, mesmo sendo sem pecado, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo toda a glória diante do Pai no céu. Então ele desce, se faz mortal, se faz carne, se faz pobre, se faz pecador, se faz maldito, porque a palavra também diz que todo aquele que é pendurado no madeiro se faz maldito. Então, quem era para estar no madeiro, quem era para ser crucificado, éramos nós. Mas Jesus então vem, se propicia, se coloca ao nosso favor, morre por nós, assume todos os nossos pecados, assume todo o nosso orgulho, a nossa soberba, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas dores, os cânceres, as lepras, o egoísmo, a soberba, o orgulho. Ele assume tudo isso e se põe na cruz e morre por nós. Então ele é a propiciação. A propiciação não é Maria, a propiciação não é Pedro, a propiciação não é Confúcio, não é Buda, não é Judas, não é São Jorge. A propiciação, que é o presente de Deus para nós, se chama Jesus Cristo. Então a ira de Deus, ela só pode ser aplacada entre você e Ele se você aceitar esse presente dado por Deus a você e a mim e a toda a humanidade. Não é o crente, não é o católico, não é o espírita, não é o budista. Essa propiciação é um presente para a humanidade. Então, se você é humano, se você se considera ser humano, essa propiciação é por você. Se você é ser vivente, se você é nascido de Adão e Eva, se você nasceu do homem, então essa propiciação é para você. Você pode ser católico, você pode ser budista, você pode ser kardecista, você pode ser o que você quiser, desde que você aceite esse presente. Porque esse presente, se você aceitá-lo, que é Jesus Cristo, ele se torna o seu advogado. Ele se torna o seu advogado. Não é interessante? Como alguém que não precisa de nós, como um ser humano, um ser que é Deus, que tem poder, que tem glória, que sobre ele está, abaixo dele está todas as coisas, e tudo ele pode, e tudo ele faz do jeito que ele quiser, mas ele dá o Filho dele para que nós possamos ser amigo dele. O que Deus quer é ser nossos amigos, é ser nosso amigo. Imagina, cara. Imagine que presente maravilhoso. Às vezes você está aí, você está triste, às vezes porque você ficou desempregado, às vezes porque você tem um problema financeiro, às vezes porque você tem um filho nas drogas, você tem uma filha que foi embora, e, enfim, você tem uma doença, você tem um câncer, você tem uma AIDS, você tem uma diabetes, seja lá qual for a sua doença. E se você receber esse presente
ainda sendo falho, ainda ser pecador, você recebendo esse presente, e você aceitando, e você reconhecendo Ele como Senhor e Salvador, esse presente salva você, te livra de todos os problemas que você tem aqui na terra, e por fim a salvação. Então isso é propiciação, é se fazer presente. Deus, o Rei dos Reis, dá um presente ao mais fraco. Na era cristã, eles davam presente, o rei dava um presente para o mais forte, por medo, porque ele queria se reconciliar com aquele que era poderoso. Então ele dava terras, ele dava ouro, ele dava joias. Então ele dava aquilo que ele sabia que para aquele rei era importante. Porque ele era mais fraco, ele não podia lutar contra aquele rei. Ele reconhecia a sua fraqueza. E aqui é o contrário. Deus, que é o Rei poderoso, que não precisa de nós. Então ele pega o melhor presente que ele tem, ele pega o que ele tem de melhor e dá para aquele que é mais fraco, para aquele que não é nada. Ele dá para aquele que não tem condições de enfrentá-lo. Porque Deus, se nós fôssemos poderosos, Deus fala, então vou dar meu filho para, né? Mas não, nós não somos nada, nós somos pó. Nós fomos feitos do pó, nós fomos feitos do barro. Então, tudo que nós temos, a nossa casa, nosso dinheiro, nosso carro, a nossa conta no banco, se temos ou se não temos, os nossos filhos, a nossa mulher, o seu marido, tudo, nada é seu. Nada é seu. A única coisa que você tem de real, que Deus te deu e que é seu, é o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então você pode escolher entre os bens que você tem, entre as coisas que você tem, entre o seu marido, entre os seus filhos, as suas coisas, ou você pode escolher salvação. Eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho uma esposa linda, eu tenho 2 filhos maravilhosos, tenho saúde, mas nada disso pode ser colocado acima desse presente que eu ganhei, que é Jesus Cristo. E que Ele é para mim, que sou cristão, Ele é para você, que é católico, Ele é para você que é budista, que é espírita, Ele é para você que é kardecista, sei lá, tanta coisa, tanta religião. Então, esse presente é para propiciar um pacto, para que nós sejamos amigos de Deus. Então Deus está falando, eu estou te dando meu filho para você ser meu amigo. Você quer aceitar esse presente? Você quer receber esse presente de graça? Mesmo sem você merecer, mesmo sem você ser digno? Então coloca o joelho no chão. Coloca o seu joelho no chão onde você estiver. Se estiver dirigindo, não sei o que você estiver fazendo, ou coloca a mão no seu peito, ou coloca a sua mão para cima. Fala, Senhor, Jesus Cristo, eu te aceito como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Declara isso. Declara isso. Se você estiver na frente de pessoas, se você tiver condições, declara isso diante de Deus e diante dos homens. E você vai ser salvo. E seu nome será escrito no livro da vida. E nunca mais seu nome estará no chão para ser pisado. Amém? Quero orar por você e por mim também, para que essa palavra fixe no nosso coração e nunca venhamos a esquecer. Meu Deus e meu Pai, Senhor, abençoa, meu Deus, essa palavra. Que seja uma palavra, meu Deus, que venha de Ti, Senhor, do Teu trono, do Espírito Santo. Que não um homem fale pecador como eu, Senhor. E fixa nos nossos corações, Senhor. Porque Tu és o nosso presente.
E nós te aceitamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.